Oi, gente! Hoje eu vou resumir Jantar Secreto, do Rafael Montes. É um livro que vocês me pedem bastante lá no TikTok e eu, pessoalmente, gosto muito desse livro, então eu tava muito ansiosa pra falar sobre ele. Pra quem é novo por aqui, eu faço resumos de enredo lá no TikTok e agora eu tô trazendo eles num formato mais longo. Se você gostar do conteúdo, não deixa de curtir, comentar, se inscrever no canal se você tá no YouTube e seguir o podcast se você tá no Spotify. Sem mais delongas, bora começar! O enredo inteiro de Jantar Secreto para quem não quer ler o livro. Contém spoiler, obviamente. Só um aviso que esse livro não é para quem tem estômago fraco, tá? O livro segue a história de 4 amigos de infância, o Dante, o Leitão, o Hugo e o Miguel. Eles são de uma cidadezinha no Paraná chamada Pingo d'Água, mas eles se mudam para o Rio de Janeiro, mais especificamente Copacabana, para fazer faculdade. O Dante vai fazer administração na UERJ, o Miguel vai fazer medicina na UFRJ, o Leitão, Ciências da Computação na PUC e o Hugo vai fazer gastronomia. O livro é narrado pelo Dante, que é o nosso personagem central, mas a gente também vê cartas que o Leitão envia para a mãe dele lá em Pingo d'Água. Nessas cartas ele conta para ela sobre a vida dele no Rio de Janeiro, fala que tá com saudades. O livro é o Dante do futuro contando sobre o passado, então é como se fosse uma confissão, ele contando tudo que eles fizeram e também a opinião dele, do futuro, olhando para trás e pensando nas coisas que ele fez. A base da história começa com o enigma da carne de gaivota, que é o seguinte: um homem estava andando pela rua e vê um restaurante servindo carne de gaivota. Ele entrou, pediu, comeu, foi para casa e se matou. Um dia, os 4 amigos estão num bar e o Dante conta esse enigma para eles. E aí eles vão, fazendo perguntas pro Dante, ele responde, perguntas de sim ou não. E a gente aprende que a história é que o homem sofreu um acidente de avião com a mulher dele anos antes e o corpo dela desapareceu no impacto. Só que o homem sobreviveu e ele ficou numa ilha com os outros sobreviventes. E pra, conseguir viver até o resgate, ele comia carne de gaivota. Quando ele foi no restaurante e comeu carne de gaivota de novo, ele percebeu que aquilo que ele comeu lá na ilha não era carne de gaivota, era carne da mulher dele. Por isso, ele acaba se suicidando. Enfim, os anos vão passando e os 4 amigos estão na merda em níveis diferentes, mas todos estão na merda. O Hugo, o Miguel e o Dante terminam a faculdade, mas não têm o sucesso, que eles queriam ter ainda. O Dante fala sobre como ele é muito frustrado, porque ele não consegue arrumar um emprego decente, aí ele estuda para concurso. E o Leitão nem a faculdade terminou. Ele já tá pesando mais de 200 quilos e ele passa o dia inteiro no quarto, ficando no computador e pedindo delivery, basicamente. Ele ganha dinheiro, para viver e sustentar os hábitos dele, dando golpes aleatórios em pessoas na internet. E ele também é viciado em ouvir pornografia. O Leitão é meio que o pior de todos eles, nesse sentido de ser fracassado, mas, segundo Dante, todos eles estavam fadados ao fracasso. Enfim, um dia tá chegando o aniversário do Leitão e os amigos decidem dar de presente pra ele uma prostituta. Eles querem dar de presente pra ele perder a virgindade, basicamente. De primeira, o Dante é contra, porque ele não quer gastar dinheiro com isso, mas o Miguel e o Hugo falam que eles vão pagar e o Dante só precisa arrumar a menina. Ele pesquisa na internet, vê várias opções, mas ele acaba chegando na Cora. Eles saem pra almoçar e ele conta, a situação do Leitão, quem ele é, enfim. A Cora aceita fazer o trabalho e conta um pouco sobre ela também. Ela e o Dante ficam meio que amigos, assim. Ela até dá em cima do Dante, mas o Dante é gay. Ela conta que cresceu só com o pai, ela não tinha mãe, e ela vivia numa fazenda em Goiás e ajudava o pai com tudo, inclusive a matar animais. Enfim, a Cora foi contratada e foi lá no aniversário do Leitão. 6 meses depois, o Dante reúne todos os amigos para falar das despesas, que eles mal estão conseguindo, pagar as contas de casa. Eles acabam dispensando a moça que trabalhava na casa deles. O Leitão era o responsável por pagar o aluguel do apartamento. Os outros mandavam, a parte deles pro Leitão e ele que fazia a transferência para a imobiliária. Só que um dia o Dante recebe uma ligação do corretor da imobiliária falando que precisa muito falar com ele para ele ir lá pessoalmente no dia seguinte. O Dante fica muito nervoso, obviamente, ele vai lá conversar com o cara e o cara revela pra ele que eles estão devendo 6 meses de aluguel. A dívida deles com os proprietários é de quase R$26 mil e eles têm 2 semanas pra pagar, senão eles vão ser despejados. O Dante vai tirar satisfação com o Leitão e descobre que ele gastou tudo com a Cora. Ele tá saindo com ela 6 meses e ele gastou o dinheiro todo dos amigos com ela. Eles começam a discutir e o Leitão diz que tá super infeliz no Rio de Janeiro, que ele quer voltar pra cidade deles, porque ele tem muita saudade da mãe. E aí a gente descobre que a mãe dele, na verdade, tá morta. O Leitão fala dela, a gente lê as cartas, parece que ela tá viva, mas na verdade ela morreu.
Só que isso claramente é um trauma muito grande pra ele, tanto que o Dante joga na cara dele e fala tipo, Leitão, sua mãe tá morta! E aí o Leitão começa a bater a cabeça na parede, ao ponto que ele começa a sangrar e sujar a parede de sangue. E o Miguel tem que intervir e dar um remédio pro Leitão, um calmante pra ele dormir, enfim. E aí a gente descobre que a mãe do Leitão era cafetina, ela era dona de uma casa de prostituição, de um bordel. E o Leitão cresceu lá no meio com as mulheres. A mãe dele, a Adélia, tinha treta com uma mulher chamada Lígia, que era dona de uma igreja que estava dominando a cidade deles. Só que a Adélia tinha um plano de construir um parque aquático enorme, basicamente tipo um complexo de lazer para adultos, né? Era basicamente um complexo erótico e a Lígia, né, a igreja, era muito contra isso. Só que uma semana antes da inauguração do complexo, teve uma chuva muito forte, aí rolou um curto-circuito e isso tacou fogo no complexo inteiro, teve um incêndio enorme. A Adélia tinha o hábito de trancar todas as portas e janelas, enfim, antes de dormir. E ela tomava muitos remédios para dormir, então ela não escutou nada. Então todo mundo que estava lá dentro morreu. Menos o Leitão, porque naquela noite ele tinha ido dormir na casa do amigo dele. Esse amigo era o Dante, e eles tinham mais ou menos uns 8 anos. E aí, a partir daí, a família do Dante meio que adotou o Leitão. Essa situação toda fez com que a igreja crescesse ainda mais na cidade deles. A cidade deles virou meio que um polo religioso do Brasil, porque as pessoas acreditaram que era a fé vencendo o pecado, né? Que Deus tinha mandado aquele incêndio. Nisso, o Leitão se agarrou na religião também como uma fuga e ele acabou recriando o passado dele na cabeça. Por isso que ele virou evangélico e falava da mãe como se ela fosse evangélica também. Isso tudo vai ser importante depois, mas vamos voltar pro presente, vamos voltar pra história. Os amigos estão desesperados, né, tentando ver como que eles vão arrumar esse dinheiro do aluguel, e o Hugo, que é chefe de cozinha, fala sobre um site que ele conhece que é chamado Jantar Secreto. Esse site, basicamente, é para proporcionar experiências gastronômicas para pessoas, principalmente turistas. As pessoas podem se inscrever para dar jantares na casa deles. As pessoas vão na casa, né, desse desconhecido para jantar e pagam pela comida. E eles resolvem fazer isso como uma forma de ganhar o dinheiro do aluguel. Por mais que eles estejam muito putos com o Leitão, eles resolvem incluir ele porque eles têm um pouco de pena, né? Enfim. Eles dão pro Leitão uma coisa muito simples. Eles falam, faz o cadastro do site. Literalmente só isso. No dia seguinte, o Dante chega do trabalho. Ele trabalha como vendedor numa livraria. Por isso também que ele é tão frustrado. Porque ele fica tipo, pô, eu fiz administração na UERJ e trabalho como vendedor numa livraria. Enfim, ele chega do trabalho e os amigos estão em crise. Tá um caos dentro do apartamento. Porque o Leitão, quando ele foi, né, registrar lá o jantar, ele disse que tava com o enigma da carne de gaivota na cabeça e botou que o jantar ia ser de carne humana. E ele mostra que ele conseguiu 30 mil reais em, 30 minutos. O site, obviamente, derrubou o anúncio deles, né? Mas o Leitão coletou os e-mails dessas pessoas que tinham se inscrito. Eram 10 pessoas no total e elas iam pagar 3 mil reais cada. Eles ficam um tempo, né, discutindo sobre se realmente iam fazer o jantar. Enfim, falam sobre as questões éticas. Só que eles acabam decidindo fazer, ia ser só aquele, ia ser exatamente o dinheiro que eles precisam e pronto. Só que o Dante pensa sobre um livro chamado O Caso dos Exploradores de Caverna, que é baseado em fatos reais e fala sobre 4 pessoas que ficaram viciadas em carne humana. E aí ele fica tipo, carne humana vicia. Ele pensa, né, no futuro, né, olhando pra trás, ele pensa que ele devia ter falado isso pros amigos naquela hora e talvez o resultado teria sido diferente. Mas por 30 mil reais, ele ficou quieto, não falou nada e aceitou fazer o jantar. Mas aí eles ficam na dúvida, como que eles vão arrumar um defunto, né? Eles precisam arrumar um corpo. O Miguel faz estágio em um hospital na Baixada Fluminense e eles decidem que lá é o melhor lugar para eles encontrarem. Só que aí tem outra dúvida, né? Como que se rouba um corpo de um hospital público sem ninguém ver? E também tem a questão da causa da morte, porque se a pessoa morreu de uma doença contagiosa ou de leucemia, eles não podem servir aquela carne. O Dante acha um livro dele de administração sobre como planejar sob pressão e segue ali o passo a passo e eles traçam um plano. A partir disso, eles decidem qual vai ser o meio de transporte, que vai ser o carro deles, que eles todos dividem. Eles mudam até a cor do carro de vinho para preto para ser menos reconhecível, né? E adulteram a placa também. Qual vai ser a porta de entrada e saída, qual cadáver eles vão escolher, como que eles vão fazer. Eles começam a tratar meio que como uma operação policial, assim, cheio de estratégia, tropa de elite. E aí eles criam a equipe Carne de Gaivota. Meio que de brincadeira, inicialmente, o Leitão que dá a ideia, só que o nome acaba pegando. O plano deles ficou o seguinte: na madrugada seguinte, o Dante vai entrar no hospital vestido de médico, vai roubar o corpo do necrotério e vai sair com ele numa cadeira de rodas como se fosse um doente.
Ele coloca um MP3 com uma gravação de um filme antigo de tiroteio para distrair os seguranças. O plano dá certo, com alguns percalços, e ele coloca o corpo no freezer deles. Ainda naquele dia, o assunto chega nos jornais, afinal, um corpo foi roubado de dentro de um hospital público, né? Isso é uma grande polêmica. Até vaza imagens das câmeras de segurança do Dante saindo com o corpo. Isso não é o suficiente pra ele ser reconhecido, porque obviamente ele tava de máscara e tal, só que ele fica meio paranoico, tipo, meu Deus, vão me reconhecer na rua. Enfim, eles começam a preparar o corpo, né, pra ser filetado, e eles botam ganchos de rede nas pilastras do apartamento e fazem um esquema pra levantar, né, o corpo. Eles estão tentando erguer o corpo, que é muito pesado, né, porque depois que a pessoa morre, ela fica mais pesada, aparentemente, quando a chave vira na fechadura. E aí o Dante fica muito aliviado, porque ele acha que é o Miguel. Só que não é o Miguel, é a Cora. E aí o Leitão revela para os amigos que ele e a Cora estão em um relacionamento sério, que eles se amam, e ele deu a chave do apartamento para ela. Ela não se abala com o corpo lá e, na verdade, fala para eles que eles estão fazendo tudo errado. Que eles deviam tirar todo o sangue do corpo antes de filetar e que a parte tal é melhor do que a parte tal. Lembra que ela trabalhava na fazenda com o pai? Então ela tá acostumada a matar bicho. Ela fala que pode ajudar eles, mas o Hugo é contra. Só que o Dante e o Leitão ficam tipo, meu filho, a gente não tem outra opção, então eles aceitam e ela pede 10% do dinheiro. Ela pede uma motosserra amarelo ovo pro Leitão de presente pra fazer, né, o trabalho, e ele compra pra ela e ela vai lá, fileta o corpo, tira os bifes, o sangue, enfim. Ela separa, né, gordura, ossos, cabeça, os órgãos que eles podem usar e os que não. E o Dante pergunta pra ela, tipo, mano, você não se incomoda de fazer isso, não? E ela fala pra ele que pra ela, depois que morre, todo bicho é igual. Ela até fala que ele tá sendo hipócrita porque ele vai no mercado e ele compra carne embalada, frita sem pensar duas vezes, e que o que eles estão fazendo não é muito diferente disso. Na noite, antes do jantar, o Dante não consegue dormir porque ele não consegue parar de pensar que vão 10 pessoas estranhas na casa dele comer carne humana. Ele pensa sobre como, quando as pessoas têm muito dinheiro, elas meio que ficam sem saber o que fazer com tanta grana e elas começam a procurar coisas mais excêntricas. Eu acho que nesse livro o Rafael Montes consegue inserir umas críticas sociais muito legais. Enfim, no dia seguinte o Dante acorda e ele vê que aconteceu uma tragédia. O freezer desligou durante a noite e a carne tá claramente podre. Eles ficam desesperados, né, porque é o dia do jantar e eles não têm carne pra servir, mas o Hugo fala que vai resolver, pega o carro e sai. Ele volta e pede ajuda pro Dante, pede pra ele descer lá na garagem, e quando o Dante chega lá, tem um corpo na mala do carro, que tá todo ensanguentado, coberto por sacos de lixo, e o corpo ainda tá quente, ou seja, a morte foi muito recente. Ele começa a questionar o Hugo, né, de onde você tirou esse defunto, mas ele fala que, de primeira ele não quer falar, na real, mas depois ele acaba falando que ele seguiu uma ambulância e que ele viu um atropelamento acontecer e ele conseguiu pegar o corpo antes de colocarem dentro da ambulância e da polícia chegar. O Dante acha aquilo meio impossível, mas ele aceita, pelo menos por enquanto, né, ele fica tipo, depois do jantar eu converso com ele direito, porque é a única opção que eles têm. Logo antes do jantar, o Miguel vai pra casa da namorada dele, a Raquel, e fala que só vai voltar no dia seguinte e ele pula fora da parada. Enfim, vamos ao jantar. O Leitão, né, através dos e-mails das pessoas, ele investigou a vida toda deles. Religião, trabalho, vida pessoal, ele vasculhou a vida de todo mundo pra ter certeza que não ia ter, tipo, um policial disfarçado ali no meio, né? O Dante vai numa loja, ele compra jogo de mesa, né? Talher, prato, copo, e ele fica meio que como um anfitrião, ele é o garçom, ele que conversa, né, com as pessoas, enfim. Os convidados chegam e são pessoas com tipos variados, assim, tem socialite, advogado. O jantar até que corre bem, mas um casal se recusa a comer a carne de gaivota. E um dos caras que tá lá fala que eles não podem ir embora antes de comer, porque senão eles vão sair dali, vão passar na delegacia, vão denunciar e todo mundo ali vai preso. Então eles precisam comer pra eles se comprometerem também. Os caras se recusam, eles chegam até a porta, e aí o cara, né, que tava brigando com eles, o convidado, chega a puxar uma arma. Mas o Dante vai apaziguar a situação e ele fala pro casal, né, que não quer comer, que ele vai na cozinha, ele vai pegar um filé de boi normal, vai fritar e vai fingir que é carne de gaivota, e eles comem e podem ir embora. Eles fazem isso e aí, enquanto eles estão indo embora, um dos homens do casal vira pro Dante e pergunta se aquilo realmente era carne de boi. E o Dante fala que sim, mas era mentira, era carne de gaivota. As outras pessoas comem a carne, amam, já começam a pedir um outro jantar. Uma dessas pessoas é o Humberto, que passa a ser um personagem muito importante nesse livro. Depois que todo mundo vai embora, ele fica por lá e o Dante fica tipo, o que esse velho tá fazendo aqui ainda? Mas ele fala pra eles que ele quer ser parceiro de negócios. Ele quer transformar os jantares num grande negócio, ele acha que vai ser muito lucrativo, que as pessoas vão amar.
Dante nega e fica por isso mesmo por enquanto. Depois que as pessoas vão embora, o Dante vai olhar o carro deles, porque ele tá com a pulga atrás da orelha da história lá do Hugo, e ele vê que a frente do carro tá toda destruída, então o Hugo atropelou aquele homem. Que, pra quem não sabe, né, quando você atropela alguém, o seu carro fica amassado, sai a tinta, enfim, eu não sei, eu pessoalmente nunca atropelei ninguém, mas eu acho que é isso. Enfim, o Hugo ficou um tempo se esquivando do Dante, tentando fugir, né, de ter que se explicar, mas eventualmente ele conta pro Dante que sim, ele atropelou aquele homem, mas foi sem querer. Era uma pessoa em situação de rua. Ele disse que foi ali no Largo do Machado. E pra quem é do Rio, ali realmente tem muita pessoa em situação de rua. Ele disse que atropelou o cara sem querer. E as pessoas que estavam ali na rua ajudaram ele a botar o cara dentro do carro, porque ele tava vivo. E aí o Hugo falou, tipo, não, eu vou levar ele pro hospital, bota ele aqui dentro do carro. Só que no caminho pro hospital o cara acabou morrendo. E aí o Hugo meio que uniu o útil ao agradável e levou ele pra casa. E o Hugo, claramente, é o mais escroto deles. E a gente começa a ver muito isso nessa parte. Porque ele fala que uma pessoa em situação de rua é quase que um animal, ninguém ia sentir falta, então foda-se. Enfim, um dia o Dante tá no trabalho e o Humberto aparece lá querendo falar com ele. Ele chega pedindo um livro de culinária de carne de gaivota, na real, mas ele começa a conversar com o Dante de novo sobre aquele assunto lá do jantar, que ele quer muito transformar aquilo em um negócio, mas o Dante nega de novo. E o Humberto fala pra ele que quando ele viu ele, né, apaziguar a situação ali do casal, ele achou que o Dante era muito inteligente, mas que naquele momento ele estava sendo burro. Ele diz que as pessoas vão pagar pra comer carne humana porque elas querem se sentir superiores, elas querem se sentir como o topo da cadeia alimentar. O Dante volta pra casa e ele tá conversando com a Cora e ela fala que ela não sabe nada sobre o passado do Leitão. Ela diz que não sabe nem o primeiro nome dele, porque o sobrenome dele é Leitão, tá? Não é apelido. O Dante conta pra ela, né, o nome do Leitão, que é Jorge, e mostra um desenho de infância do Leitão, que ele desenhou, que é o Leitão comendo e várias mulheres peladas em volta dele. A Cora fica tipo... hã? Mas o Dante diz que não quer se meter, que é pra ela perguntar pro Leitão, que ele já falou demais. Eles estão lá conversando e a campainha toca e é um policial. Ele conta que testemunhas viram o carro deles na cena lá do atropelamento de uma pessoa em situação de rua, mas que eles não estão encontrando o homem no hospital, tipo, ele não tá em hospital nenhum. O Dante fala, né, que ele não sabe de nada, mas o cara pede pra ver o carro deles. E aí o Dante tá com o cu na mão, porque ele sabe que o carro tá todo batido, então ele fica tipo, ok, seremos presos. Mas quando ele chega lá, o carro tá intacto. Tá impecável, foi consertado. E aí ele percebe que o Hugo consertou o carro. Só que ele fica com uma pulga atrás da orelha, tipo, como que o Hugo pagou por esse carro? Porque eles gastaram todo o dinheiro do jantar. Eles pagaram aluguel, compraram comida, o Dante comprou aquelas coisas, né, lá de mesa e tal. E o Dante também fica na cabeça, depois que o policial visita lá, e também porque a Cora meio que dá uma dica pra ele, e fica na cabeça que o Miguel provavelmente foi a pessoa que denunciou eles, porque ele claramente tinha repulsa, né, ao que os amigos tinham feito. O Dante vai tirar satisfação com o Hugo e ele fala que o Humberto ajudou ele a consertar o carro. Ele foi falar com o Hugo, assim como ele foi falar com o Dante, né, sobre o negócio dos jantares, e o Hugo admitiu que ele tinha feito, né, como ele tinha conseguido o corpo, e o Humberto ajudou e conseguiu resolver em, tipo, menos de 24 horas. O Dante fica puto porque agora eles têm uma dívida com o Humberto. E é importante contextualizar quem o Humberto é. Ele é um membro da elite carioca, ele é até a favor da monarquia. Tipo, a família dele é uma família muito antiga, no Rio e tal. Só que ele é meio falido. Atualmente, ele trabalha mais com cultura, ele financia uns filmes aleatórios que ninguém assiste. E ele não tem tanto dinheiro quanto ele aparenta ter, sabe? Ele finge que é muito rico ainda, que ele ainda é da elite, mas ele é meio quebrado. Enquanto o Hugo e o Dante estão discutindo, o Hugo revela pro Dante que ele quer continuar trabalhando com jantares. Porque também, quando as pessoas foram lá comer, elas elogiaram muito a comida, falaram que o chefe era incrível, e o Hugo gostou, que amaciou o ego dele. E ele fica tipo, cara, por que eu voltaria a trabalhar num buffet pra ganhar R$1.500 quando eu consegui 30 mil em uma noite? E ele fala, tipo, nesse país todo mundo rouba, todo mundo é uma pessoa ruim, a gente não tá fazendo nada demais. E ele fala que o importante pra ele é ter dinheiro, prestígio, reconhecimento, e que ele não se importa com a questão da carne humana porque as pessoas se matam o tempo todo mesmo. E ele revela que o Humberto tem um esquema pra conseguir carne de gente já morta, porque a família do Humberto tem um crematório. E ele fala que o Leitão e a Cora já estão dentro, o Miguel obviamente tá fora e o Dante decide que não quer participar também. Só que quando ele volta, né, pra vida normal dele, né, de estudar pra concurso, trabalhar na livraria, ele percebe que ele odeia o normal.
Ele também voltou a estaca zero na questão financeira, né? Porque todo o dinheiro que eles ganharam no jantar, eles gastaram. Ele tá no ponto de ônibus, esperando o ônibus pra ir trabalhar, refletindo sobre isso, quando ele recebe uma ligação do Miguel. O Dante estava há dias tentando falar com o Miguel, só que o Miguel não atendia ninguém, não falava com ninguém, enfim. O Miguel tá muito nervoso e pede pro Dante encontrar com ele pessoalmente. E o Dante fica tipo, eu vou me atrasar pro trabalho, mas ao mesmo tempo, foda-se, eu vou encontrar com o Miguel. O Dante é mais próximo do Miguel do que dos outros, porque eles se conhecem desde crianças e a mãe do Miguel trabalha como doméstica na casa da família do Dante. Então eles cresceram juntos e a mãe do Miguel é meio que uma segunda mãe pro Dante. E aí o Miguel revela que a mãe dele, que já teve câncer antes, tá doente de novo. O câncer dela voltou e voltou pesado, e aí o Dante e o Miguel meio que começam a cogitar, voltar, né, e fazer os jantares, porque eles precisam do dinheiro. O Dante vai trabalhar atrasado por ter encontrado com o Miguel e ele é demitido. O chefe dele fala que foi por conta da crise econômica, mas também porque um cliente ficou muito insatisfeito com o tratamento que o Dante deu pra ele. Falou que foi muito maltratado e que não gostou, e o Dante liga, né, os pontos e ele percebe que esse cliente é o Humberto. E a corda sempre rompe pro lado mais fraco, né? Então, o Dante foi demitido. Ele chega em casa e o Humberto tá lá conversando com os amigos dele. Ele vai tirar satisfação com o Humberto, né? Sobre a história dele ter sido demitido. Mas o Humberto continua batendo na tecla, que eles deviam fazer os jantares. Ele fala que eles podem dividir os lucros, né? 50%, 50%. Aí o Dante fica tipo, isso é muito pouco, porque a gente vai dividir, né? Entre nós. Mas o Humberto fala que ele conhece exatamente o tipo de pessoa que vai querer ir nesses jantares. E que eles vão começar a cobrar 5 mil e não 3 mil. Ele fala que vai ser um sucesso e que eles são a equipe perfeita. Porque o Leitão pode cuidar do marketing digital, o Miguel é médico, então ele conhece a anatomia do corpo, o Hugo cozinha e o Dante é o administrador, ele que vai cuidar da parada realmente. O Humberto explica pra ele a questão do crematório, que ele consegue, né, os corpos, e que é só entregar cinzas aleatórias pras famílias, porque ninguém vai saber a diferença. O Leitão e o Hugo já estavam dentro e o Miguel acaba aceitando por conta da mãe. E aí nisso o Dante fica tipo, tá, foda-se, já que todo mundo vai fazer, eu vou fazer também. E nisso a empresa Carne de Gaivota está oficialmente estabelecida. Eles alugam uma casa no Jardim Botânico pra fazer os jantares lá. O Humberto contrata uma decoradora, eles fazem todo um esquema, né, com garçons, seguranças, mandam motoristas buscar as pessoas e as pessoas vão vendadas pra elas não saberem onde é a casa. O Dante acaba acidentalmente descobrindo uma coisa sobre a Cora, que o nome dela não é Cora, é Deusdete. Só um fato aleatório mesmo. Enfim, um dia eles vão comer na casa do Humberto e aí é servido um rosbife e ele fala que ele já tem lista de espera pra lotar 5 jantares. Ele também dá um carro novo pros meninos, que até então dividiam, né, aquele carro velho lá deles. O jantar de inauguração é um sucesso e eles passam a fazer 2 jantares semanais, quarta e sábado. O Dante é sempre o responsável por receber, né, os convidados, e ele fala sobre como ele achou a vocação da vida dele, ele sente que nasceu para aquilo, as pessoas amam ele ganha várias gorjetas, né, por ter esse contato mais direto com os convidados. Os jantares foram ficando cada vez mais populares, com lista de espera em todos eles, e mudou a vida deles, né? O Hugo saiu do buffet, o Miguel pegou menos plantão e conseguiu pagar o tratamento da mãe, a Cora parou de fazer programa. E a Cora insistia muito para conhecer o Humberto, porque o Humberto não sabia da existência dela até então, ele achava que a equipe era só os meninos. Só que o tempo todo, quem filetava, né, os corpos e tal, era a Cora. Ela tava meio que cobrindo pro Miguel, sabe? Só que o Leitão diz que não quer que a Cora conheça o Humberto porque ele tem medo da Cora largar ele pelo velho. Então ela ia lá na casa, né, fatiava os corpos, deixava tudo pronto e ia embora antes dos convidados e dos funcionários chegarem. Tava tudo indo bem, eles até inovaram, fizeram jantares temáticos, tipo noite tailandesa, noite francesa, baile de máscaras. A essa altura, o Dante fala que ele ainda não tinha provado carne de gaivota, porque ele ainda estava meio receoso e tal, pensando naquela história, né, de carne humana vicia. Até que um dia ele tá com a Cora e ela convence ele a provar. Só que quando ele come, ele percebe que é o mesmo gosto da comida que ele comeu na casa do Humberto. E aí ele percebe que o Humberto serviu carne de gaivota pra eles sem eles saberem. Ele fica muito puto, né? Ele vai pra casa e quando ele chega, o Humberto tá lá e ele avança na direção do Humberto. Só que ele vê que o Humberto tá com uma cara muito triste, tipo, ele tá desolado. O negócio deles vazou. Um dos clientes postou uma foto no Instagram e literalmente escreveu lá, tipo, hashtag carne humana. E já tinha vários comentários, tipo, isso é carne humana mesmo? O Humberto foi quem recebeu o link através de uma pessoa desconhecida. E ele fica cobrando do Leitão, né, tirar aquilo do ar, e aí o Leitão fica lá tentando hackear e tirar as coisas do ar e tal. Esse cara que postou a foto é um dos caras que foi lá no primeiro jantar e queria desistir, lembra? Que perguntou pro Dante se aquilo realmente era carne de boi? Então o Dante, como ele serviu carne de gaivota falando que era carne de boi, ele achou que o cara tava fazendo aquilo pra se vingar dele.
O Humberto acaba conseguindo a senha do perfil do cara através de uns contatos lá dele e eles apagam. E esse cara literalmente some do mapa. Tipo, ninguém nunca mais ouve falar nada dele. Nisso, o Dante descobre a existência de um personagem muito importante, que é o Vladimir. O Humberto diz que o Vladimir que resolveu, né, essa questão lá do Instagram, e o Dante pergunta pra ele, tipo, quem é esse tal Vladimir? O Humberto fala que é um novo sócio deles, que ele é um sócio oculto, e aí o Dante tem umas perguntas, só que o Humberto fala pra ele, basicamente, tipo, não se mete. Fala que o Vladimir vai cuidar de tudo, e que é melhor ele continuar trabalhando, recebendo o dinheiro dele, e aceitar e ficar de boa. Eles continuam fazendo jantares, dessa vez 3 vezes por semana, quarta, sexta e sábado. Quanto mais sucesso eles faziam, mais na merda o Dante ficava. Ele começou a se viciar em drogas, especialmente cocaína e MDMA. O Miguel chega a confrontar o Dante sobre isso, mas ele garante que tem controle da situação e que tá tudo bem. O Miguel também fala que ele se sentiu meio coagido por eles pra aceitar participar dos jantares e que ele realmente só tava fazendo aquilo pela mãe. E o Dante fica tipo... Tá bom, bofe. Enfim, desde a noite lá do Instagram, o Vladimir era meio que uma sombra, uma pulga atrás da orelha do Dante. Ele começa a dar uma fuscada e ele acaba descobrindo que o Vladimir era o mandante desde o início, ele não era um novo sócio. Ele é o mandante da parada, o Humberto é só um fantoche, ele é só um laranja, ele é uma representação do Vladimir. Ele começa a tentar descobrir quem é esse cara, mas nem o sobrenome dele ele sabe. E o Humberto avisa pro Dante que isso é um jogo perigoso. Com a quantidade de dinheiro que eles estão ganhando, né, com jantares, eles precisam arrumar um jeito de lavar essa grana, porque senão a Receita Federal vai bater na porta deles, tipo, oi, de onde vocês estão arrumando isso? O Humberto sugere pra eles que seja algo de cultura, porque tem menos fiscalização, e o sonho da Cora é ser poeta. Ela, inclusive, fala que o nome dela é Cora por conta de uma poeta, e aí o Dante dá a ideia deles publicarem os poemas dela, né, em e-book, e aí eles conseguem lavar dinheiro dessa forma. Um dia eles estão em um bar e aparece um cara panfletando. E esse cara é o Arthur, que também passa a ser um personagem muito importante. O Arthur tá procurando a noiva dele, Ruth, que desapareceu andando na rua, tipo, do nada, sumiu. Quando o Dante pega o panfleto e olha a foto, ele vê que é a mulher que eles serviram no último jantar. Obviamente, ele vai confrontar o Humberto sobre isso, porque até então eles achavam que os corpos vinham, né, lá do crematório do Humberto. E o Humberto fala pra ele que agora eles estão num ritmo de produção industrial e que eles estão atuando em vários nichos, não só nos jantares, e que, porra, sério que você achava que tudo isso vinha de um crematório? Óbvio que não, a gente precisa conseguir corpos de outros jeitos. O Dante pressiona ele, né, pra descobrir de onde vêm esses corpos, e o Humberto fala que vai mostrar pra eles entrarem no carro. O Dante coloca uma venda, e quando ele chega, né, no local e ele tira a venda, ele vê que eles estão num posto da Polícia Rodoviária Federal. Ele descobre que os policiais da PRF estão dentro do esquema e eles fazem blitz para captar gaivotas. Eles veem as pessoas que estão indo viajar para lugares reclusos, tipo Ilha Grande, e que podem ter sumido lá num acidente de acampamento, numa trilha, sabe? Aqui, novamente, o Rafael Montes entra com uma crítica social, porque os corpos que eles pegam, em sua maioria, são de pessoas negras, pessoas com a classe mais baixa, e eles falam que ninguém vai sentir falta. Tem um casal lá e eles matam o homem meio que de cara, só que eles seguem a mulher pelo matagal, literalmente caçam ela igual bicho. O Dante então descobre que aquela blitz é só um dos pontos de caçada. Tem vários postos, tem várias áreas da polícia envolvidas no esquema. Além disso, também tem empresas fantasma que anunciam vagas de emprego, pessoas em aplicativos de relacionamento procurando mulheres. Enfim, eles têm várias formas de conseguir sequestrar e matar as pessoas. E ele também descobre que a Ruth, né, a noiva do Arthur, foi morta por queima de arquivo por ordem do Vladimir. A gente vai entender mais dessa história depois. O Humberto conta pro Dante que ele não sabe desde quando isso acontece. Ele só cumpre ordens do Vladimir, paga os policiais e é isso. Dali, o Humberto leva o Dante para um lugar que é uma das cenas mais pesadas do livro. É literalmente um matadouro, como os da indústria da carne, né, que tem galinha, boi, mas com pessoas. O Dante descreve com detalhes o lugar, eu não vou entrar muito nisso, mas ele diz que tem pelo menos 30 pessoas lá e que elas estão em gaiolas. Eles engordam as pessoas para fazer uma camada de gordura, né? Então eles dão ração para essas pessoas por 2 semanas até que elas engordem um pouquinho e depois fazem o abate. Eles também fazem testes, né, para garantir que as pessoas não têm doenças, que a carne é segura, e os doentes são abatidos ou vendidos no mercado negro. Ele também revela que os jantares estão acontecendo em várias partes do Brasil, não é só no Rio, tem em São Paulo, Porto Alegre, Brasília, Recife. O Dante fica horrorizado, né, com tudo que ele descobre, e ele fala que quer muito pular fora, mas Humberto fala pra ele, ó, se tu pular fora, o Vladimir vai mandar te matar, porque você sabe demais.
Ele vai pra casa, arrasado, e quando ele chega, o Leitão e o Hugo estão na sala, chorando. A polícia ligou e contou que mataram o Miguel. O Miguel estava andando na rua por volta de 5 da tarde, enquanto o Dante estava lá com o Humberto, e ele foi abordado por 2 caras numa moto, o maior medo, né, de 80% da população brasileira. Eles pegaram o celular e a pasta que o Miguel estava carregando, mas mesmo assim deram 3 tiros nele. Ele morreu na hora e o Dante percebe que a morte do Miguel provavelmente foi encomendada, porque ele nem reagiu ao assalto. Então por que mataram ele? Eles voltam para a cidade natal deles, pro velório, e o Dante mente pra mãe, fala que ainda tá trabalhando na livraria, que agora ele é gerente. Durante o livro a gente vê que o Dante tem uma relação meio complicada com os pais, especialmente com a mãe. Ele ignora muito as ligações dela, ele mente sobre a vida e, né, principalmente conforme os jantares vão ficando mais frequentes, ele começa a mentir ainda mais, começa a ignorar ela ainda mais. Quando eles estão conversando lá, a mãe dele conta pra ele uma história sobre a mãe do Leitão. Lembra da história lá do incêndio? Então, a polícia naquela época, antes do incêndio, recebeu uma denúncia que vários caminhoneiros paravam lá, né, por ser um bordel, enfim, e entravam lá e nunca saíam. Aparentemente, a mãe do Leitão e as outras prostitutas matavam os caminhoneiros pra ficar com a carga deles, né, e revender e ganhar uma grana. Mas eles nunca conseguiram, né, achar prova disso e nem os caminhoneiros desaparecidos, então ninguém foi preso e ficou por isso mesmo. E aí o Dante fica tipo, mãe, deve ser só um boato. Só que aí ela conta pra ele que, logo depois disso acontecer, uma das meninas que trabalhava lá brigou com a mãe do Leitão e contou pra umas pessoas lá da cidade que não só elas faziam isso, como elas também comiam a carne dos caminhoneiros. E aí a mãe do Dante fala sobre como ela tinha muita pena do Jorge, que é o Leitão, que ela até tinha dificuldade em olhar pra cara dele, assim, no começo, porque ela sabia que ele tava comendo carne humana sem saber, e tipo, tadinho, sabe? Enfim, de volta ao Rio de Janeiro, o Humberto vai atrás do Dante pra falar, bora voltar pro trabalho, né? Bora voltar pros jantares, porque depois que o Miguel morreu, o Dante completamente parou de ir. Ele diz que não quer mais participar e pergunta pro Humberto se eles tinham matado o Miguel, e o Humberto diz que sim, assim, na lata. O Humberto fala que o Vladimir mandou matar o Miguel porque naquela pasta que ele estava carregando tinha meio que um dossiê de provas contra os amigos. Ele ia trair os amigos. Tinha fotos de todos os jantares, tinha fotos da fachada da casa do Jardim Botânico e tinha até um áudio do Dante confessando. Lembra aquela vez lá que o Miguel falou pro Dante que estava se sentindo coagido e tal? Então, ele estava gravando e ele ia entregar essa gravação para a polícia. Tinha fotos do Hugo cozinhando, do Dante recebendo os convidados e incriminar todos eles. O Dante então volta a participar, mas sempre muito drogado, ele estava se afundando cada vez mais na cocaína e no MDMA. Ele então decide que ele quer dar um basta em tudo, ele quer achar o tal Vladimir e ele quer acabar com os jantares de vez. Ele conta pro Hugo, pro Leitão e pra Cora tudo que ele sabe, né? Sobre o matadouro, sobre a mulher desaparecida, sobre a PRF. Eles decidem continuar com os jantares e ir recolhendo provas sobre o tal Vladimir, dar uma sondada nas pessoas pra matar ele e acabar com tudo. Só que o Hugo não quer saber, ele fala que quer continuar os jantares e ele diz que a carne de gaivota é o futuro da gastronomia. Eles traçam um plano pra Cora ir lá no posto da PRF, flertar com os policiais e tentar captar informação. Eles sabem onde é porque o Dante, quando ele tava com o Humberto, ele mandou localização pra Cora, falando tipo, caso alguma coisa aconteça comigo, eu tô nesse lugar com o Humberto. O Leitão e a Cora ficam investigando junto com o Dante, eles buscam lista de matadouros ali naquela região, eles vasculham a vida de todo mundo que já foram nos jantares. Só que aí o Dante faz uma merdinha. Ele tá cheio de culpa pelo que eles estão fazendo e ele meio que impulsivamente entra em contato com o Arthur, aquele cara lá da noiva desaparecida. Ele encontra o Arthur e fala que viu a noiva dele na rua, na frente de um café lá que eles estavam comendo. Ele faz isso pra tentar descobrir mais sobre ela e ele consegue. Ele descobre que ela era jornalista freelancer, eu sendo jornalista freelancer. E ele planta a sementinha na cabeça do Arthur pro Arthur investigar se ela não tava buscando uma pauta muito perigosa e por isso deram um sumiço nela. Eles mantêm contato, né, pra ele descobrir o que o Arthur estiver descobrindo, eles ficam até amigos. Um tempo depois, o Arthur conta pro Dante que ele descobriu que a Ruth estava investigando uma tal de carne de gaivota. Só que ele não sabe o que é carne de gaivota. Tipo, ele não sabe que isso é carne humana, né? Ele acha que é realmente carne de gaivota. Ele não entende muito bem o que aquilo significa ainda. Ele achou meio que umas anotações jogadas dela porque ele ainda não tem acesso ao computador dela, porque ele não sabe a senha. Ele também descobre que ela sacou R$5.000 logo antes de desaparecer e ele percebe que provavelmente ela estava indo encontrar uma fonte. O Dante e o Arthur estão conversando no café e quem aparece? O Humberto. O Humberto se apresenta como padrinho do Dante e o Arthur conta, né, sobre a noiva dele e tal, e o Humberto fala que vai ajudar ele, que ele conhece investigadores particulares muito bons e não sei o que lá.
Ele leva o Dante e o Arthur pra almoçar na casa dele e serve carne de gaivota. O Dante sabe, mas o Arthur não, né, obviamente. O Arthur fica, deslumbrado com o Humberto, ele fica muito encantado. Enquanto eles estão na casa do Humberto, o Dante rouba o celular dele. E ele começa a vasculhar, ele não acha nada sobre o Vladimir, mas ele vê que o Humberto conversa com a secretária do Vladimir, que é a Virgínia. Então, fingindo ser o Humberto, ele marca um encontro com essa tal Virgínia num hotel lá. Ela vai e aí ele segue ela. Ele tenta chegar no Vladimir, mas o plano não dá certo. O Humberto, na verdade, pega ele no flagra e fala que se ele fizer isso de novo, ele vai morrer. O Dante chega em casa e conta isso pros amigos, inclusive pro Hugo, e o Leitão fala que ele acha que o Vladimir, na verdade, não existe, porque ninguém consegue achar nada sobre ele. Ele e os amigos dele lá da internet estavam tentando achar e não encontravam nada, nem sobrenome. No próximo jantar, eles descobrem que agora as carnes vão vir já fatiadas, então a cora não é mais necessária. Enquanto o Dante está lá, ele recebe uma mensagem do Arthur pedindo para encontrar com ele e eles combinam de jantar no dia seguinte. O Arthur conta pro Dante que o que a Ruth estava investigando eram jantares que serviam carne humana. Ela ouviu um boato e foi investigar a pauta, ela chegou até a descobrir o nome Vladimir, e o Arthur deduz que mandaram matar ela por ela ter descoberto demais, e ele consegue finalmente acesso ao computador dela, é assim que ele descobre todas essas informações, e ele envia os arquivos pro Dante. E aí o Dante vai pra casa, ele tá lá lendo, e tem, entrevista detalhada com uma pessoa que foi no jantar como convidado. E a pessoa tá contando exatamente como funcionava o esquema, né, de chegar lá como convidado, enfim. Ele tá lá quando a Cora entra igual um furacão em casa, falando que sequestraram o Leitão. Ela fala que eles foram almoçar, e aí pararam os caras num carro preto, forçaram o Leitão a entrar no carro e até tiraram na perna dele quando ele não quis entrar. E o Dante, no dia que ele seguiu a Virgínia, ele tirou uma foto do carro que ela tava. E ele mostra a foto pra Cora e ela diz que é o mesmo carro. Então ele sabe que foi o Vladimir que pegou o Leitão. O Dante fala pro Hugo, né, que pegaram o Leitão. E o Hugo fala que não existe comida sem dor. O Humberto fala que o Leitão teve que ser eliminado. E pro Dante provar que ele não tá fazendo jogo duplo e não ter, né, o mesmo destino do Leitão, ele deve matar o Arthur. Aí o Dante fica Hugo, meu filho, volta pra realidade, o Leitão é nosso amigo. E aí o Hugo literalmente fala, se você quer ver o Leitão de novo, vai no próximo jantar, a gente vai servir Leitão a pururuca. Depois que o Leitão vai de base, a Cora também vai embora, ela fala que vai pegar, né, o dinheiro dela e vai viajar, enfim. E o Dante tá sozinho, ele não tem ninguém, a única pessoa que restou é o Arthur. Eles vão jantar na casa do Arthur e o Dante, ele tá um pouco na dúvida se ele obedece o Humberto ou não, mas ele acaba colocando o Rivotril na taça de vinho do Arthur pra matar ele. Mas ele não aguenta a culpa e ele confessa tudo. Ele confessa que ele, né, indiretamente ajudou a matar a Ruth, que ele tá envolvido no esquema dos jantares, conta tudo. E o Arthur fala pra ele que ele já sabia e que ele também tinha envenenado o vinho do Dante. Nenhum dos dois bebeu, tá? Então, eles estão bem. O Arthur conta que, segundo as investigações da Ruth, o Vladimir é o Humberto. O Dante fala que ele não aguenta mais, que ele quer muito sair, né, desse esquema. E aí eles traçam um plano pra acabar com os jantares de vez. O Arthur mostra pro Dante que ele tem uma combinação de um veneno lá especial que mata as pessoas na hora. E aí ele pede pro Dante colocar ele na lista de convidados do próximo jantar, só que o Dante fala que isso poderia levantar suspeita, porque a lista já estava fechada, tem lista de espera, enfim. Então eles combinam do Arthur ir até a casa do Jardim Botânico e envenenar a comida enquanto o Hugo tá cozinhando, enquanto o Dante distrai as pessoas. Só que o Hugo pega o Arthur no flagra. E aí eles têm uma briga física muito braba, até envolve o próprio Dante, e o Arthur acaba dando 5 facadas no Hugo e o Hugo morre na hora. Eles continuam com o plano, escondem o corpo e o Arthur envenena a comida. Esse jantar específico era o número 100, então era uma grande comemoração. E a maioria das pessoas que estava lá era a galera que estava naquele primeiro jantar, inclusive o Humberto. O veneno funciona e tem uma cena muito gráfica e gore, que se estende por várias páginas, dos efeitos, né, do veneno nas pessoas. E o Arthur entra lá com a motosserra, amarela o ovo da Cora e termina o trabalho. E aí, quando, né, todo mundo morreu, o Dante acha que o Arthur vai matar ele. E ele fala, pode me matar. E o Arthur fala que a punição do Dante vai ser continuar vivo. E ele se mata, o Arthur corta a própria garganta. Esse é o final do livro, mas aí tem um epílogo onde a gente vê, né, o que aconteceu com o Dante. Ele se entrega pra polícia, conta, né, a história toda. Os pais dele, obviamente, deserdaram ele. O caso foi pros jornais, virou, uma grande polêmica. O julgamento do Dante foi basicamente, jogo de Copa do Mundo, todo mundo estava acompanhando. Ele tá na cadeia e ele é bem solitário lá, nem visita ele recebe. Ele descobre que o apelido dele lá dentro é canibal. Um dia ele vê uma notícia na TV sobre um atentado contra a Lígia. Lembra que brigava com a mãe do Leitão, lá na cidade deles, a Bispa? Então, ela estava em turnê pelo Brasil e o ônibus onde ela estava com a equipe foi fuzilado, não teve sobreviventes.
Outro dia ele teve acesso à internet através de um celular contrabandeado e, além de ter se pesquisado no Google, obviamente, ele descobriu que depois da morte da Lígia, o império, que ela tinha construído lá na cidade deles, lembra que virou um polo religioso, foi completamente desmantelado e que uma empresa gringa tinha entrado e comprado tudo. E essa empresa gringa queria fazer o projeto da mãe do Leitão, que era transformar tudo num complexo de lazer erótico. Ele acha tudo muito estranho, obviamente. E ele recebe uma visita na cadeia. E é uma mulher loira, cheia de botox, silicone, preenchimento, nariz rinoplastia, cheia de tatuagem. E ela tira os óculos escuros e é a Cora. Eles se abraçam, ele diz que sentiu saudade dela e a Cora nunca foi pega. Porque o nome dela até vazou na época, mas lembra que não era o nome real dela? E também ela odiava tirar foto, então não tinha imagens dela, então ela conseguiu se safar. O Dante pergunta se foi ela, que comprou lá as coisas na cidade, e ela diz que sim, ela e o Leitão. O Dante fica estarrecido, porque ele achou que o Leitão estava morto, Ela conta que eles deram todas as chances pro Dante entrar de vez no negócio dos jantares, ou desistir de vez, mas ele ficava querendo brigar e querendo descobrir quem era o Vladimir, e ele nem chegou perto. Ela diz que ela e o Leitão estão ótimos e que os jantares continuam em todo vapor, todo o Brasil, e que o Leitão pediu que ela fosse até a cadeia contar pro Dante a verdade antes que ele descobrisse e fizesse alguma loucura. E essa é a grande reviravolta do livro, O Vladimir não existe. O cabeça de tudo, desde o começo, desde sempre, era o Leitão. Ele tinha ido consertar um computador na casa do Humberto e viu que o velho era o laranja perfeito. E aí ele criou o Vladimir e a Cora era a Virgínia. Lembra que o Leitão não queria que a Cora conhecesse o Humberto de jeito nenhum? O Leitão não queria que tudo acabasse com um só jantar e que não foi coincidência as coisas que aconteceram, A Cora que sabotou o freezer, por exemplo. Tudo pra continuar com o negócio. E eles acharam que com a visita ao matadouro, o Dante ia desistir de ficar investigando e tentando descobrir quem era o Vladimir. Eles que plantaram aquela mulher que os policiais ficaram caçando igual bicho, era uma amiga da Cora. Eles forjaram até um informante pra falar pra Ruth que o Vladimir era o Humberto, mas ele não desistiu e acabou preso. E aí o Dante fica tipo, tá, e o que me impede agora, que eu já tô preso, de contar pra todo mundo a verdade? E ela fala que se ele falar, ele vai morrer, inclusive dentro da prisão, e que a família dele também. E é isso, gente. Eu gosto bastante desse livro. Eu, pessoalmente, não suspeitei do Leitão por nenhum segundo enquanto eu tava lendo, a primeira vez. Mas eu entendo que se você saca que era o Leitão desde o começo, não tem reviravolta, Então fica meio chato. E eu também gosto muito, eu acho que esse livro, dos livros de Rafael Montes, é o que menos tem furo. Eu acho que todos os detalhes são bem amarradinhos, todos fazem sentido. Eu também gosto muito das críticas sociais que o Rafael Montes conseguiu incorporar nesse livro. Isso porque esse livro foi lançado em 2016, provavelmente foi escrito em 2015. Então era um Brasil muito diferente, 10 anos atrás, só que mesmo assim as coisas continuam sendo muito atuais, muito válidas para os dias de hoje. O jeito que o Rafael apresenta os personagens faz com que a gente sinta que a gente conhece eles, mas eu acho que isso se aplica mais para os principais. O Miguel e o Hugo, por exemplo, eu não tinha tanta conexão, porque eles são meio que, acessórios, sabe? E isso fez com que eu não ficasse triste quando eles foram de base. Eu senti um pouco de pena do Miguel, mas foi meio que isso. Fiquei mais surpresa do que qualquer coisa, sabe? Muito obrigada para quem assistiu ou ouviu até aqui e me conta a opinião de vocês lá nos comentários. Também não deixem de me seguir no Instagram, lá eu consigo ver melhor as sugestões de vocês e quais livros vocês querem ver por aqui. Um beijo e até a próxima!